Que bom te ver, Pati. A Isa. Tá bom, Isa, seja muito bem-vinda, lindeza. Vou fazer uma oração para a gente poder continuar nosso estudo, a última parte do capítulo 3, tá? Amém? Amém. Vamos Amém, amém. começar. Amém. Vamos começar a fazer a leitura. Eu vou compartilhar a tela aqui e a Isa vai acompanhando à distância. Agora eu vou continuar aqui no versículo 22 e eu vou fazer a leitura então. Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Então, a gente entende que tanto Jesus quanto João Batista, nessa época, estão fazendo o batismo. Cada um estava num lugar diferente, neste momento do texto. Isso aconteceu antes de João, de João Batista, ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do Rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. Aqui os discípulos de João Batista estão dizendo assim, olha, o senhor estava batizando, só o senhor batizava, aí o senhor nos anunciou aquele homem, esse homem que eles estão falando é o próprio Jesus. E eles se enchem de ciúmes, na verdade, de competitividade, e começam a dizer, olha, eles estão do outro lado do rio, e eles estão lá batizando também, e eles começaram a questionar o fato de Jesus estar também batizando, os discípulos de Jesus estarem batizando também. Então, isso também nos deixa claro que Jesus e João Batista chegaram a fazer batismos juntos. Eles chegaram a fazer essa cerimônia juntos. Nesse momento, está Jesus numa parte com os discípulos e João Batista continuou batizando onde ele estava batizando antes. E aí os discípulos de João Batista começaram a questionar, mas é só o senhor que batizava. E agora tem os discípulos daquele outro lá que o senhor anunciou também, mas eles também estão batizando, meio que questionando o que estava acontecendo. Aí João Batista respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedida do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente, eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. João Batista confirma, olha, eu não sou o Cristo. E ele continua. É um noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Aqui João se refere a Jesus como o noivo e a noiva como a igreja de Cristo. O que é a igreja de Cristo? Igreja somos todos nós que somos discípulos de Jesus, Claro que a gente chama de discípulos aqueles que estavam ao lado dele, as primeiras pessoas que vieram evangelizar. Mas nós, enquanto servos, enquanto evangelistas, mensageiros da palavra, quando a gente aceita Jesus, a gente se torna servo de Jesus, e cristão, todos nós somos igreja. Então, o que nós estamos fazendo nesse exato momento é uma igreja. Então, eu faço parte da igreja, eu, Patrícia e Isa, nós estamos aqui numa igreja, Então, o que ele quer dizer é, Jesus é o noivo e a noiva é a igreja. E eu estou aqui, João Batista falou, como um convidado do noivo, aquele melhor amigo que fica observando a bodas, Igual a gente quando padrinho, Eu fui no seu e você no meu, Paty? Isa também estava no meu casamento. Então, a gente vê o casamento, olha só, duas que tiveram no meu casamento, olha que honra, tá vendo? Nada é por um acaso, Então, aí, o que acontece? Ele, enquanto amigo do noivo, ele se alegra de que Jesus, que é um noivo para com a igreja, ele esteja batizando as pessoas. E ele fala, eu vim só como mensageiro para anunciá-lo. E ele se alegra que Jesus esteja com os discípulos dele, aumentando essa igreja. Que Jesus cresça cada vez mais para que a gente, que é simplesmente seguidor dele, a gente diminua. Que Jesus cresça e a gente diminua diante da situação. A superioridade do Filho. Aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas como são poucos os que creem no que ele diz.
Então, ele diz, ele é o Filho de Deus, ele sabe de coisas que a gente não sabe, ele veio do alto. Todo aquele que aceita seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, sem limites, o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Deixa eu só tirar um negócio aqui. Aqui, João se refere pela primeira vez como o Deus Trino, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito enviado pelo próprio Jesus, quando Jesus ressuscita e envia seu próprio Espírito. Então, ele refere pela primeira vez como Deus Trino, Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E aqui a gente termina o capítulo. E aí, Paty, o que você achou desse texto? O que te chamou a atenção? Que versículo, que parte? Hoje você está presente, a gente pode conversar. Então, na verdade, o que me chama a atenção, primeiro, é a questão da inveja, né? A inveja num lugar que não deveria caber inveja. Que é uma pessoa, João Batista era uma pessoa especial, deveria estar cercado de pessoas que têm essa mesma sintonia, mas, de novo, entrou uma coisa que não deveria existir, né? Nas pessoas de bem. Essa competição, essa inveja, enfim. Isso me chamou a atenção. Interessante que isso é uma coisa do mundo desde que o mundo é mundo, né? A humanidade faz parte do perfil humano ter esse tipo de comportamento, mesmo em esferas que você imaginar que não deveriam existir. Enfim. E a outra coisa é isso. Ele fala desse crescimento, né? De como ainda o Jesus, apesar de tudo que ele é, como ele ainda é pouco acreditado e como ele precisa crescer dentro dos homens, né? Apesar dele ser tudo isso, né? Como ele ainda está um pouco espaço dentro dessa humanidade. Eu concordo com você em tudo. Foi exatamente o que me chamou nessa parte do texto, me chamou a atenção. Você pegou a essência, eu acho, do texto, o que eu peguei também, né? Lógico que o texto da Bíblia, toda parte da Bíblia é sempre muito rica em informação, e lógico que hoje, por exemplo, nós estamos lendo esse texto agora, e a gente chamou atenção para isso. Pode ser que daqui a 6 meses, se você ler o mesmo texto, outras coisas vão te chamar atenção. E isso que eu acho mais interessante e fascinante na Bíblia, que primeiro, ela é atemporal, né? Você vê que aparece, um livro antigo, arcaico, as primeiras versões realmente são com uma linguagem até muito pesada, que você tanto se preocupa com a conjugação verbal, com os pronomes, né, que você não consegue nem entender o texto, né? Então, assim, o texto é antigo, mas você vai atualizando a linguagem, mas o homem é o mesmo, né? As características humanas são as mesmas. A gente não mudou em nada, né? Essa coisa dos ciúmes, da competitividade, a gente pode levar para o nosso ambiente, Paty, hospital, né? Como isso não acontece em todas as áreas, dentro da área médica, na área de direito, dentro da área, né, de educador físico, como a Isa, tem várias especialidades no grupo, né? Cada uma é de uma área profissional. Em toda área, em todo lugar que você for, o ser humano é competitivo. Competitivo, ele é ciumento, ele é invejoso. Por isso que eu falo que faz parte do pool do ser humano tudo isso, né? E você vê, eles eram discípulos de João Batista, eles viram as primeiras pessoas serem batizadas, foram apresentados a Jesus, viram o testemunho vivo de João Batista pregando, este é o Filho de Deus, desce toda aquela coisa, né, que eu falo, né, que Deus, né, faz espetáculos, a gente não está pronto para ver. Quando vê os discípulos dele batizando do outro lado do rio, olha os ciúmes, olha a inveja, olha a vaidade surgindo. Mas eles estão batizando também, não é só a gente, não? Sabe aquela coisa de querer a exclusividade, né? Mas eu comecei primeiro, preciso ser eu continuar, não posso delegar isso para ninguém, tem que ser eu, né? Então, assim, eu acho que, eu tenho minha opinião bem particular, isso é meu, Elaine. O que eu acho? Eu acho que um dos piores defeitos do ser humano é a vaidade. Porque a vaidade, ela engloba tanta coisa, ela mexe com o orgulho, ela mexe com a prepotência, ela mexe com, né, com a altivez. Sabe aquele filme, viajando um pouquinho aqui, aquele filme
Advogado do Diabo? Você lembra? Você assistiu isso? Sim, fantástico. Um filme antigo. Eu lembro quando eu assisti, eu era jovenzinha, não entendi nada. É um filme, assim, realmente um filme com cenas muito... muito fortes, assim, com um cenário muito apelativo, né? Uma coisa de sexualidade muito, né? Não é um contexto, não é um filme familiar, lógico que não. Mas quando você pega a essência de como a coisa acontece, e o jeito que termina o filme, é fantástico. E ele fala, né? A figura ali, né? De Satanás falando que a vaidade é o pecado que eu mais gosto no ser humano, porque a forma pior de mexer com o ser humano é quando você toca na vaidade, e essa vaidade envolve tudo, desde a vaidade do seu emprego, vaidade de poder, daquela coisa do, né, eu posso, eu aconteço, eu sou diferente do outro, sou maior que o outro, sou superior ao outro, e dentro da igreja isso existe. Isso que eu acho triste, mas é real. É esperado que isso aconteça. Então, muitas pessoas se afastam da igreja exatamente quando começam a entrar em contato com uma vaidade, igual você falou, num lugar que não devia existir. Mas desde que a igreja é igreja, desde que a igreja nasceu, isso acontece. Então, se a gente não conseguir separar as coisas, né, o joio do trigo, né, se a gente não conseguir separar o ser humano da luta dele pela santidade, você não vai nunca acreditar em nada, você nunca vai seguir nada. Porque, assim, é muito natural, eu ouço pessoas falando assim, aí eu ia na tal igreja, mas aí eu vi fulano fazendo isso assim, assado, aí eu comecei a me envolver, sei lá, com a liderança de uma igreja XYZ, e aí eu vi coisas que eu não gostei, aí eu não quero mais estar na igreja. Aí eu falo, gente, você não pode focar no ser humano, porque nós vamos errar todo santo dia. E porque a liderança de igreja não vai errar? Não deveria. Mas é ser humano, e ele está no processo de santificação como qualquer outra pessoa, né? Eu lembro um dia que eu estava ouvindo tipo assim, um ditado, né? Não foi nem um conto, falando assim, que uma pessoa chegou para um líder religioso e falou assim, olha, eu não vou mais na igreja. Aí a pessoa fala assim, o líder da igreja fala, mas por que não? Porque eu sentei na igreja outro dia, vi um falando da camisa do outro, o outro falando do sapato do outro, a outra irmã falando do decote da outra, o outro criticando a outra pessoa que estava ministrando a palavra. Não, todo mundo ali dentro, todo mundo falando mal de todo mundo. Depois eu vi uma pessoa da liderança falando mal da outra pessoa da liderança, eu vou embora, não quero mais saber de igreja. Aí esse líder chegou para ele e falou assim, olha, você conhece esse conto? Você conhece? Aí ele chegou falou assim, vem cá no próximo dia do culto, da missa, do evento, que eu quero falar com você. Aí ele chegou, ele deu um copo de água para ele bem cheio, transbordando. Ele falou assim, enquanto acontece a cerimônia, eu quero que você dê uma volta com esse copo na igreja todinha, sem derrubar uma gota de água. Você tem que dar a volta todinha. E a pessoa foi, devagarinho. Quando acabou, ele disse, deixa eu ver o copo. Aí entregou o copo estava cheio. E aí, o que você viu hoje? Poxa, eu não vi nada, né? Porque eu estava prestando tanta atenção no copo de água, como é que eu ia ver? Ele, então, a hora que você está na igreja, se você perder seu foco de Jesus, você vai começar a não frequentar a igreja nenhuma. Quando você começa a observar o erro das outras pessoas na igreja, é porque você perdeu seu foco. Você não está na igreja para poder avaliar o que fulano, que ciclano, que Beltrano faz. Você está na igreja para procurar Jesus, seu foco é Jesus. Então, você se santifique diante de Jesus e deixe que as outras pessoas, o próprio Cristo cuida, o próprio Deus vai cuidar. Então, essa questão da competitividade, da vaidade, do ciúme, desde que a igreja nascendo a igreja, estava nascendo a igreja, aconteceu. Então, isso também me chamou muita atenção. Quando eu comecei, eu falei, gente, olha como o ser humano é vaidoso, como é ciumento, né, como é competitivo desde o início. Então, é natural, não deveria, mas é natural, não é normal. É natural que isso aconteça até nos dias de hoje. E a gente tem que ter misericórdia, sabe? E tentar fazer diferente. E tentar a gente fazer diferente, né? Porque quantas vezes a gente não se pega fazendo a mesma coisa? E isso em todas as áreas, não é só dentro da igreja. Onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde, na família, né? A gente, muitas vezes, o que eu vejo, para que a gente se exima de alguma culpa, a gente quer apontar a culpa do outro. Então, assim, a gente se justifica até sem necessidade, mas para você justificar uma atitude,
Para você se eximir de qualquer culpa que no fundo você mesmo que está querendo tirar essa culpa de você, você coloca a culpa no outro, mas fulano aconteceu, o que fez assim, assim, assado? Ah, mas olha como é que fez, ó, tinha que acontecer assim, assado. Ai, será por que aconteceu aquilo de tão ruim? Deve ter feito alguma coisa, por que não fez assim, por que não fez assado? Então, essa nossa necessidade de buscar o porquê das coisas estarem acontecendo e justificar que o outro mereceu aquilo. Ah, então eu não faço aquilo para merecer. Não, eu faço diferença. Você não faz aquilo, mas você faz assado, né? A gente sempre faz alguma coisinha, porque é da nossa natureza. A gente tem que, inclusive, eu aprendi, Paty, eu sou muito dura, sou muito crítica comigo mesma. Eu aprendi a me perdoar, sabe? Porque quando você pede perdão para esse Cristo, para esse Deus maravilhoso, ele te perdoa. Só que a gente é que não se perdoa. E a gente fica remoendo a coisa e justificando, e aí a gente vai, para a gente justificar, a gente coloca o erro do outro em pauta, para o nosso abaixar. Então, deixa o erro do outro ficar maior que o meu, que pelo menos o meu fica mais sassadinho. Essa coisa do justificar o tempo inteiro, que eu falei que a conversão me trouxe uma libertação de mim mesma, de eu parar de me justificar o tempo inteiro, de eu me perdoar pelos meus erros, porque Deus já me perdoou. Quando o meu coração quebrantado pede perdão a Deus por todos os erros que até hoje eu cometo, porque você comete o erro todo santo dia, ele me perdoa. Aí eu tenho que me perdoar e, óbvio, tentar não fazer de novo, né? Então, essa misericórdia de Deus que nasce todo dia, é a gente que tem que aprender o tempo inteiro a fazer isso com a gente e com o outro. Com a gente e com o outro. E é um exercício diário. E quando você falou de Cristo crescer e a gente diminuir, é exatamente esse processo. A única pessoa que não errou do começo ao fim foi o próprio Cristo. E a gente não é Cristo. Mas a gente tem que aprender com ele o tempo inteiro. Sabe? Às vezes eu vejo algumas pessoas até arrogantes, sabe? Quando eu tô falando isso porque, assim, eu não nasci dentro de um leito cristão que professava fé e exercia a fé. Então, eu falo que eu não nasci dentro de uma igreja, né? Eu fui apresentada à igreja de uma forma muito, assim, superficial na minha infância. E tudo bem, foi o jeito que aconteceu. Então, assim, muitas vezes eu me afastei da igreja por ver condutas de pessoas que se julgavam superiores porque eram cristãs. Então, assim, é como se quando eu falasse com elas, eu me sentia muito pequenininha e eles muito superiores a mim. E tipo, né, aquela coisa da pessoa se colocar num patamar acima. E eu acho que só Jesus pode colocar a gente em algum patamar e tirar do patamar, né? A gente sobe e desce tão rápido nisso. Um dia a gente está super em intimidade com Jesus, a gente está com compaixão, a gente está naquela coisa do amor verdadeiro pelo outro, pelo próximo, né? Aquele amor cristão. E tem outro dia que você está amarga, você está azeda, você profere palavras, você fala, puxa, que palavra horrível, por que eu estou pensando isso agora? Você pensa numa coisa que você não deveria. Então, esses altos e baixos que todo cristão tem, a gente tem que ter sempre, acordar todo dia. Eu tenho feito isso para a minha vida, sabe? Essa coisa da gente ser humilde, sabe? E reconhecer que a gente erra o tempo inteiro e que por isso que Cristo tem que crescer na gente, a gente diminuir. Quando a gente fala da gente diminuir, é diminuir essa nossa característica humana, né? Da vaidade, do eu posso, eu quero, eu consigo, eu mereço, eu sou, eu aconteço, o eu, né, entronizado no ser humano, esse egocentrismo, a gente tem que diminuir para que Cristo cresça em nós. E quando ele cresce, os frutos começam a aparecer. E quando a gente é fiel a Deus, ele vai resolvendo as situações na vida da gente, né, Paty? Ele abre um caminho aqui, daí ele abre outra escapatória ali, porque também tem uma coisa, Paty, que eu acho. Deus não nos quer sofrendo pro resto da vida. Quando a gente segue no caminho dele e a gente está realmente debruçada na vontade dele, mesmo que a gente erre infinitas vezes e a gente se ajoelha infinitas vezes e fala, Senhor, eu pequei de novo, me aceita de volta, me põe no caminho. Ele resolve as coisas mais complicadas que tem. De alguma forma, ele abre alguma porta, alguma escapatória,
que ele vai falar para você a porta de saída. É nisso que eu acredito. E eu só peço a Deus para eu estar muito atenta, para ver todas essas portas que aparecem, todas que se fecham e todas as que se abrem, para que eu não me confunda com o meu desejo do meu coração. O que eu quero, o que eu não quero perder, aquilo que eu quero para mim, e o que Deus está mostrando para mim, olha, isso já você tem que abrir mão, isso você tem que conquistar, e isso que eu quero para você, e isso é deixar Jesus crescer, e eu diminuir. É a vontade dele, tem que ser soberana da minha. Às vezes a minha vontade eu estou achando ótima, mas a dele é muito maior, muito melhor que a minha, eu não estou enxergando um palmo diante do nariz. Aí você fala, puxa, eu tenho que ceder de novo. Aí você cede e é o único que te recompensa. Depois de passar um tempo, você fala, puxa, ainda bem que eu fiz isso, olha só como está bem melhor agora do que eu estava antes. E isso, para mim, é um exercício diário. E tem dia que está melhor, tem dia que está pior. E sabe o que eu aprendi? Tudo bem. Nós somos humanos. A gente tem que se verter a ele novamente, nunca abandonar o caminho. Mas esse recomeço, essa resiliência de cair, levantar, cair, isso é do cristão, né? E isso é um aprendizado contínuo. Falei demais, né, Paty? Quer falar mais? Eu disparo a falar no fogo. Sim, na verdade é isso. Eu sou super crítica comigo mesma também. E eu acho que a gente precisa aprender a se perdoar, né? É bem isso. Não só perdoar o outro, mas nos perdoar. Porque o primeiro que nos perdoa é o próprio Deus, porque ele nos amou primeiro, lembra? No último encontro, ele nos amou primeiro quando ele deu o próprio filho. Então, se ele nos ama primeiro, nós já somos amadas, nós já somos aceitas por ele. Então, a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar, a gente tem que se perdoar, estar sempre no caminho dele e acreditar que ele é o único que nos recompensa. É o único. A gente não pode esperar recompensa de nada, de ninguém. Se ela vier, ótimo. Se ela não vier, o único que vai te recompensar é ele. E é ele que enche o nosso coração. Então, quando o meu coração está muito vazio, eu falo, Senhor, eu não estou te ouvindo. Porque, com certeza, o Senhor está aqui. O Senhor não me abandona, então fui eu que te abandonei. Onde eu estou pecando, onde eu estou errando. Porque eu não estou com aquela paz que eu gosto de ter. Porque é altos e baixos o tempo inteiro. Sabe? A ilusão a gente achar que a nossa vida é assim... Ah, então porque agora você foi para o cristianismo, vai tudo se resolver, vai estar tudo bonitinho. Muito pelo contrário. Você começa a questionar, aí você começa a abrir mão das coisas que você antes fazia, e você quer recompensa daquele imediato. Então começa aquela luta que a palavra fala da carne e do espírito. Carne e espírito. Carne é você, é seu desejo, sua natureza humana. O quanto que o ser humano nasce com aquele pool de desejo, pool de coisas. E o Espírito é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Fala, não faz assim. Pede perdão para fulano. Não faz assado. Tá certo. Olha, você não vai aceitar aquilo lá está errado. Você não pode ceder. Então, essa luta da carne e do Espírito, que é muito mais presente e evidente do que a gente imagina. É só a gente, né, colocar lente, óculos do Espírito Santo, você começa a entender. E uma outra coisa desse capítulo que me chama a atenção, que eu gosto muito e que não vai dar tempo de a gente conversar, mas um dia eu ainda quero falar sobre isso, é quando a gente fala do noivo e da noiva. Né? Jesus enquanto noivo e nós enquanto noiva de Jesus, como igreja, essa relação de amor e respeito que em outras partes da Bíblia a gente fala nisso em casamento. Quando você fala mulher, se submeta ao seu marido como a igreja se submete a Cristo. E fala, homem, ame sua mulher como Cristo amou a igreja. E esse conceito de amor e submissão é muito grande. E a gente diminui aquilo pensando que submissão é simplesmente o cara falar o que quer, pisar, chutar, te humilhar, e você tem que estar... Não é isso que a palavra fala. E eu gostaria de um dia ter a oportunidade de a gente conversar sobre isso, até pegar a sua opinião, o que você acha, que você está sempre comigo aqui, né? O que você acha sobre isso? É praticamente para mim. Não, a gente vai conversar sobre isso. Se não for aqui nesses encontros, que a gente faça um outro encontro, para a gente poder conversar, porque eu gosto muito de colocar essas coisas, sabe, no real. Porque se você for olhar a coisa muito empiricamente, fica tão absurda, tão inacessível, que falar, olha, não é para mim isso. E a Bíblia, o Evangelho, que é para todo mundo, sem exceção. Não tem aquela do tipo, isso não é para mim, não dou conta, dá. Porque se ele colocou isso, ele sabe que a gente dá conta, né? Mas é a forma como você coloca, né, meu amor? Você tem o dom da palavra. Ai, Paty, sabe? Não sei. Por enquanto, ele está me abrindo isso.
Mas se de repente eu não alcançar, ou se de repente alguma coisa acontecer, ele tirar, ele dá, ele tira. Eu tenho que pensar assim. E se ele me deu esse dom, eu não posso guardar para mim. É egoísmo. Mas por enquanto está dando certo. Como está dando certo, a gente continua, né? E eu não posso me calar. Se ele me deu esse dom, se ele me abriu essa porta, eu não tenho direito de dizer não. Eu tenho que servir a ele. Porque se eu falar não, sabe o que ele faz? Ele tira meu dom. Porque o dom é dado para servir a ele. Então, você não quer me servir? Tudo bem, filha, não precisa não, mas eu vou tirar esse dom, eu vou dar para outra pessoa que está a fim de me servir, tá bom? Eu vou ter que falar, tudo bem, eu não quero não. Quero servir, quero estar aqui. Tá bom, meu amor? Daqui a pouco vai acabar. Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, só que eu amo você. Ah, lindeza, eu também amo você. A gente tem uma amizade de tantos anos, né, Paty? Deus sabe como une de novo, quando a gente está precisando daquela raiz, daquela essência, né? A gente vai, às vezes, se machucando. A gente vai se machucando ao longo dos anos, vai engrossando, a casca vai ficando grossa. Aí Deus joga aquele bálsamo, joga aqueles amigos das antigas e fala, olha quem você era, olha com quem você conversava, olha a sua cara metade, ela loirinha e você moreninha. As irmãs opostas, mas são irmãs de coração. E hoje eu estou aqui. É verdade. Você, né? Você em outra cidade. É muito bom. Deus é bom o tempo todo. Ele tem misericórdia. Umas horas ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Ele cuida de nós, né? Sim. Eu vou agradecer rapidinho antes que o coisa me joga aqui, tá? Amém, Paty. Amém. Amém. Do coração, te amo. Também, te amo. Tchau, meu amor. Vou mandar o louvor lá no grupo, tá? Tchau. Tá bom. Beijo. Tchau.